último bloco, tá? Eu prefiro cotar desse jeito. Deixa eu ajeitar a tela aqui, que eu gosto de ficar olhando para vocês. Apesar de que vocês desligam a câmera, mas eu gosto de olhar aqui e ver os nomes. Na hora que algum de vocês fala, pisque e eu sei quem é que está falando, né? Então, dependendo do profissional para o qual vocês vão mandar o trabalho, é mais fácil que ele interprete isso aqui se vier desse jeito. O problema é que fica muito, dependendo do projeto, fica muito poluído. Olha isso aqui, ó. A poluição é enorme. Olha como isso aqui fica muito mais organizado. Então, assim, depende muito de para qual profissional você está mandando o trabalho. Se o trabalho for para um profissional que tem dificuldade em leitura, aí você manda desse jeito aqui. Porém, se não, o correto é mandar. O mais correto, o mais elegante, o mais enxuto é você mandar desse jeito. Quanto menos informação, quanto menos você poluir e o maior número de informação você puder mandar, melhor. Desde que fique assim, bonito, limpo, elegante. Sequências de cotagem. A gente tem aqui centro, né? A gente tem que saber colocar aqui linha de centro. Linha tracejada, olha só, nós temos aqui uma linha de centro. O que é uma linha de centro? Traço, ponto, traço. Traço, ponto, traço, traço, ponto, traço. O que é uma linha tracejada? Representa uma linha invisível. Essa linha que está passando, esse furo que está passando aqui, ó, olhando numa vista frontal, tem um furo bem aqui. Temos um furo bem aqui, ó. Temos um furo bem aqui. Eu vou representar ele com essa linha tracejada, porque a parte lá de trás é a parte que eu não estou vendo. Outra parte que eu não estou vendo, se eu estou na minha frontal bem aqui, ó, essa partezinha bem aqui, ó, eu não estou vendo também. Então eu tenho que representar ela, tá? Aqui a vista frontal aqui, ó. Perdão, na vista lateral, né? Lá a vista superior, a gente já não tem esse detalhe, né? Mas a gente consegue colocar aqui as nossas linhas de centro e essa divisóriazinha desses platôs. Aqui mais ou menos como que a gente pode cotar. Olha só, numa peça grande como essa aqui, ó, como é que a gente faz a cotagem aqui, né? Observe você que essa base aqui ela é 20. Então tá aqui, ó, cotei 20. Poxa, eu tenho 3 imagens. Essas 3 imagens são representativas para mim. Eu posso cotar em uma, cotar na outra. Eu poderia ter cotado esse 35 aqui. Bem aqui, ó. Poderia ou não poderia? Deixa eu ver aqui. Eu poderia fazer isso? Poderia. Tem uns recursos aqui que são massa. Olha só. 35. Eu poderia fazer isso? Poderia. Poderia. Por que eu não faço? O que eu vou fazer com essa imagem aqui sem cota? Se eu não vou cotar ela, eu tiro. Como é um sólido primitivo, é um paralelepípedo, né? É um sólido primitivo, é um cubo, como eu gostava de falar na aula, né? É um cubo esticado, é um cubo deformado. Se eu não tenho esse cara aqui, se eu não posso cotar, se eu já cotei aqui, eu não vou cotar de novo aqui embaixo. Não faz sentido. E se eu não vou cotar aqui embaixo, eu vou desenhar esse cara aqui. Por quê? Não vou, tá?
só seria necessário duas vistas, então, essa e essa. Elas já me dizem o tipo de sólido que eu estou propondo. Então, as regras de cotagem, elas têm essa função, né? A gente pode cotar, olha só, a altura dessa peça aqui, essa primeira alturinha aqui, essa segunda altura aqui embaixo, o tamanho dela aqui, ó, 16. E lá na outra imagem, na vista superior, para ela não ficar perdida, no lugar de eu cotar os 35 nessa linha, eu coto os 35 na linha de baixo. Isso garante que eu tenha as três vistas cotadas. Tem aqui os exemplos, né? Os passo a passo. Eu vou pedir para vocês... Esse de baixo aqui, eu acho que ele não existe, tá? Esse aqui não existe. Tá vendo que ele é reproduzido aqui? Ele não existe. Ele só está considerando que foi retirado, esse volume foi retirado daqui, da mesma forma que esse volumezinho foi retirado daqui, e esse daqui foi retirado daqui de dentro. É como se eu estivesse desmontando a peça. Eu vou pedir que vocês usem os esquadros. Vocês vão fazer, fora vocês terem que fazer aqueles exercícios, vocês vão procurar desenhar isso aqui, ó. Eu ainda não falei muito sobre o que é isso aqui, mas isso aqui é uma vista isométrica. E aí vai aquela velha questão, né? Professor, como é que eu desenho uma vista isométrica? Aproveitar o espaço branco aqui e vou logo de cara mostrar. Professor, só qual é a página aí mesmo, hein? Aqui eu estou na página... 50. Valeu, professor. Página 50. Digamos que eu quero desenhar esse sólido aqui. Espera aí. Ele não está em isométrico não, tá? Esse aqui está em cavaleira. Mas eu quero desenhar esse sólido. E aí eu tenho a vista frontal, a vista lateral e a vista superior. Agora eu quero desenhar essa imagem em isométrica. Como é que eu vou fazer ela em isométrica? Primeiro eu vou apagar essa daqui, desnecessária para mim. Primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar o chamado Y isométrico. Eu vou desenhar um Y aqui. Esse Y, ele é feito da seguinte forma. Você tem aqui o seu esquadro de 45 graus e o seu esquadro de 60, desse jeito. Você vai desenhar aqui, ó, 30 graus. Tá aqui, ó, tenho 30 graus aqui, ó. Nessa ponta eu tenho 30 graus. Vou desenhar aqui, ó, 30 graus. Aí, para eu fazer o outro lado do Y, o rebate, eu vou virar esse cara nesse lado, bater ele aqui de novo, ele pode subir e descer livremente, e eu vou desenhar o outro pedaço do Y, tá? Então, eu desenhei esse cara, virei o esquadro, desenhei esse cara. Eu tenho aqui um isométrico. Esse cara aqui está um pouquinho errado, porque ele está passando, né? 30 graus, não é esse. 30 graus é um pouquinho mais caído assim, né? Um pouquinho assim. Isso é um isométrico. Aí, se eu quiser reproduzir esse cara aqui, ele é paralelo com esse. Esse cara aqui é paralelo com esse. Esse cara aqui é paralelo com esse. Esse daqui é paralelo com esse. E assim sucessivamente. Fiz esse, vou fazer o lá para cima, vou fazer o lá para baixo. Inverti, fiz uma parte do Y, faço a parte de cima, faço a parte de baixo. Com esse aqui posicionado desse jeito, eu troco esse cara aqui de lugar e faço as linhas que são em pé. 1, 2, 3. Faço as 3 linhas em pé.
que são essas aqui, ó. Essa e essa. Pelo menos as vistas da frente, né? Pronto, nasceu uma imagem isométrica. Exemplo desse daqui, ó. Esse cara aqui tá aqui um Y isométrico bem aqui, ó. Tenho 30 graus para cá, 30 graus para cá e reto para cá. O resto são os cortes que a gente vai desenhando. Tá aqui todas as distâncias e tal. Fica aí como exercício vocês pegarem esse cara e fazer a vista frontal, lateral esquerdo e superior dessa imagem. Observe que essa imagem aqui ela é cortada, né? Isso aqui é vazado. Tem várias imagens aqui, ó. O exercício manda você criar as 3 vistas, a frontal, superior e a lateral esquerda. Então já tem exercício a mais aqui para vocês fazerem, página 50. Eu vou passando os exercícios e vocês vão fazendo. Simples assim. Vai até 52, 73. Essa daqui eu não quero que vocês façam agora, porque eu ainda não ensinei como é que faz elipse. A elipse, para ela ser feita, a gente tem uma técnica para fazer elipse, para você desenhar ela na mão, tá? Aí a gente vai ver isso aqui com calma. Como é que está meu tempo? Ainda tenho. Cilindros de revolução, sólidos. Eu não quero falar de perspectiva agora. Dúvidas? Não quero falar disso aqui agora não, isso aqui é para frente. Dúvidas? 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 Nenhuma dúvida? Só depois que quiser. Se for para cotar uma circunferência, o correto é colocar 2 setas no meio e dizer a medida, né? Mas por que que sempre fica na diagonal se eu colocar ela na horizontal? Tá errado? Aqui, eu acho que você está falando disso aqui, ó. Eu tenho aqui uma circunferência, não é isso? Isso. Aí eu vou cotar. Ai, que eu tenho raiva quando esse bicho dá uma travada aqui. Aí eu vou cotar ela assim, ó. Não é isso? Isso. Essa é a diagonal que você está falando. Uma outra Isso. forma de eu poder fazer é assim. Outra forma que aparece para a gente é assim. Dá para fazer? Dá. É correto fazer? Não. O correto é na diagonal, fica mais limpo. Não, mas o que eu estou dizendo é, essa aqui está na diagonal, se ela ficar na horizontal, tá errado? Dentro da circunferência. Assim, Sim, aí fora você coloca a cotação, a medida, ou raio ou circunferência. certo. Pela norma está errado. Por quê? Porque tem que ser inclinado. Pela norma. É uma convenção. A norma é uma convenção. As normas, elas surgem assim. Eu estou até participando de uma. Está tendo uma norma agora da STM, a Sociedade de Engenharia Americana, a Associação Americana de Engenharia Mecânica, e estão normatizando a parte de impressão 3D. E deixa eu ficar de frente para vocês, que é mais fácil. E eles estão normatizando essa parte de impressão 3D. E aí a norma funciona assim, um monte de engenheiro, técnico, todo mundo da área dá uma opinião em determinado assunto e aí escreve uma norma, faz votação. Tem lá, o artigo tal da norma diz que tem que ser inclinado. O porquê é porque se você colocar ele em cima da linha, na diagonal, cruzando por dentro, você elimina a linha de centro, né? Se você pegar uma circunferência, deixa eu ver, cadê aqui o meu mouse? Se a gente pegar aqui novamente aqui a nossa circunferência, vou botar aqui a circunferência.
Para eu criar essa circunferência, eu tenho que criar uma linha de centro, que é o que vai dizer a existência dessa linha, né? Dessa circunferência, é a linha de centro. Como é que eu posso colocar uma cota aqui dentro, em cima da linha de centro? Ela vai cobrir a linha de centro. Essa linha de centro ela tem que existir para que a gente diga que ela está lá. O mais correto nesse caso, se for o caso, é você colocar ela aqui fora e aí você coloca aqui a linha de chamada. Vou colocar assim porque eu estou sem muita paciência para esse cara aqui. Ai, que essa borracha chata. Peguei a borracha. Você poderia fazer isso aqui, ó. Não é o mais correto, mas é funcional. Aí eu vou mostrar que é funcional. Vou colocar aqui uma circunferência. Ok. E vou cotar ela. Ela naturalmente nasce na diagonal. Mas se eu trouxer ela para o cantinho, olha o que ela faz. Diagonal e embaixo. Se você tentar colocar ela aqui dentro, ela nem fica muito legal. Ó, porque ela precisa de um ângulo para existir. Na hora que a gente está criando o desenho, fica... na parte de editar o projeto, aparece a linha de centro. Aqui não, porque aqui é só esboço, não aparece. Mas na criação do projeto vai aparecer as linhas de centro. O correto realmente não tem muito o que discutir, é uma convenção. O correto é colocar desse jeito. Há a exceção de você poder colocar desse jeito. Tá? Você pode colocar desse jeito, caso desse jeito. A única regra que tem lá na norma é se isso aqui atrapalhar, se estiver poluindo. Dentro eu não acho legal porque vai eliminar a linha de centro e esteticamente fica horrível. Assim fica bem mais interessante. É isso. 8:10. Falei rápido até demais. Eu ainda estou vendo se a gente consegue ter a nossa primeira... Como é que vocês estão com disponibilidade para uma aula presencial? Todo mundo é de acordo? Alguém tem algum problema? Eu estou de acordo. Eu estou querendo marcar uma aula presencial, mas eu tenho que marcar primeiro com o Diego, o coordenador, né? Ele pediu que eu marcasse com pelo menos 1 ou 2 semanas de antecedência. Então, a próxima aula, eu não sei se na próxima aula eu já consigo marcar. Eu vou ver se eu consigo marcar já para a próxima aula. Uma presencial para poder a gente, junto, mostrar como é que funciona. Algum de vocês já teve contato com a parte de desenho técnico? Só na escola técnica mesmo, eu sempre tive dificuldade, professor. Sempre. Desenho é coisa muito linda, mas não é minha vocação, não. Tem uma De galerinha. vez em quando eu tenho que fazer peça baseada em desenho técnico. De vez em quando. Ótimo. Já tem algum contato, né? Isso. Outro, eu sou técnico em mecânica industrial, já tem conhecimento. Se já é técnico em mecânica industrial, já tem conhecimento do métier. Mas, de qualquer forma, para a gente ter um encontro presencial e a gente poder dar uma aula lá e vocês poderem colocar as coisas em prática e a gente também poder fazer aquela praticazinha lá do papel. Mas assim que eu marcar, eu confirmo com vocês no nosso grupo do WhatsApp ou pelo próprio Classroom. Por enquanto, a gente vai ficar
eu não sei se eu vou conseguir para a próxima aula, tem que ver com o Diego, porque parece que quando trouxeram as coisas daquela sede que era lá na Praça da Bandeira para outra, alguém teve a inteligência de mandar desmontar as coisas e parece que não montaram ainda, e para remontar eles querem um prazo. E aí eu vou ver se eu consigo marcar para ver se eles conseguem fazer a monta. Mas vocês sabem que você diz assim: ei, monta que eu vou dar aula amanhã. Quando for amanhã, 6 horas, alguém avisa que não foi montado, né? Sempre acontece isso. Então, eu quero dizer que vai ser na próxima semana, sendo que vai ser só na outra, e vou tentar dar uma esticada na baladeira. Eu só sei que é tudo no tempo certo. Certeza. Com certeza. Então, pessoal, por hoje é só, viu? Eu só tinha por hoje essa parte aqui. Ainda falta falar, tem muita coisa para falar, mas falta a gente falar das vistas, né? Falta, deixa eu ver qual a outra parte aqui que falta eu falar. Um pouco mais das vistas, falar um pouco mais sobre a isométrica, as cavaleiras, os tipos de perspectivas, né? Essas perspectivas, como que a gente desenha elas, como que a gente vai passar elas para o papel. Os que já são técnicos já têm conhecimento disso. As cavaleiras, né? Entender o tamanho das cavaleiras, os tipos de redução que a gente aplica nas cavaleiras, a vista militar, a vista aérea, o porquê desse nome, né? Vista militar, vista aérea. Isso vai ficar para a próxima aula. Eu acho que na próxima aula ainda vou meter um pouco de teoria. Beleza. Tranquilo. Então, pessoal, agradeço imensamente a presença de todos e um ótimo final de semana. Assim que eu tiver resolvido o meu problema com o YouTube, que eu tenho que tirar aquele monte de vídeo que está lá, que são de aulas que já passaram, eu acredito que eu vou ter espaço no Drive, e aí eu já posto a aula passada e posto essa daqui junto. Eu vou ver se eu passo a manhã inteira, amanhã tentando deletar os vídeos lá tudinho. O ruim é porque está demorando, porque eu vou deletando o vídeo e ele não é como no computador, que ele deleta em segundos, né? Ele meio que, como eu estou deletando em lotes, ele deleta um pouco, outro pouco, outro pouco, e eu vou fazendo outras coisas para aproveitar o tempo. Mas assim que tiver tudo deletado, eu já vou subir os vídeos. Não é só essa disciplina que está faltando, né? Está faltando vídeos de outras disciplinas também, e eu já me justifiquei com a galera a respeito disso. Beleza? Então ficamos assim. Até semana que vem. Um cheiro no coração e um queijo para cada um. Valeu, pessoal. Valeu.